Olá, seja muito bem-vindo ao programa Rio no Debate, uma iniciativa da TV 65. Nossa transmissão acontece pelo YouTube e pelo Facebook. O programa tem como objetivo promover uma conversa sobre direitos, sobre diversos aspectos do Estado do Rio de Janeiro, a partir do olhar e conhecimento dos nossos entrevistados e jornalistas convidados. Vamos debater política, economia, cultura e sociedade de maneira em que o nosso Rio de Janeiro, tão plural, seja sempre o foco das conversas e entrevistas. Nesse programa de estreia, a gente tem como convidado João Batista Lemos. Ele que é paulista e de família com origem mineira, começou sua atividade política no movimento estudantil secundarista no final dos anos 60. A partir da segunda metade da década de 70, ele já incorpora sua atividade sindical e sua militância nas fábricas, se tornando operário e participando da organização das greves ao final dos anos 70, comandadas por Lula. Nos anos 80, se tornou o principal dirigente do PCdoB na área dos trabalhadores. Há 10 anos, preside o Comitê Estadual do PCdoB no Rio de Janeiro. Temos também a participação dos jornalistas Alex Viana, que é jornalista especializado em comunicação corporativa, teve experiência nas redações dos jornais O São Gonçalo, o Fluminense, Extra e O Globo, e atualmente é o assessor de comunicação do Instituto Municipal de Informação e Pesquisa, Darcy Ribeiro. A gente conta também com a participação de Patrick Monteiro, ele que é formado em jornalismo e em 8 anos de profissão passou pelas redações do jornal O Fluminense e do Diário Lance. Ele cobriu a Copa do Mundo FIFA, entre outros grandes eventos. Também foi repórter e apresentador na Rádio Flu AM 540. Atualmente é editor no Portal 65. A gente conta também com a presença de Rafaela Lima, ela que é graduanda em Ciências Políticas pela Uninter, ex-presidente do Fórum de Cultura de Maricá e atualmente é uma das dirigentes da União Brasileira de Mulheres. Bom, eu sou Lucas Nunes, formado em jornalismo e pós-graduando em literatura, memória cultural e sociedade pelo Instituto Federal Fluminense. Tenho passagem em veículos como a Rádio Nacional, TV Brasil e SBT. Atualmente estou no RJ Notícias. Bom, Batista, é um prazer te receber na nossa estreia aqui na TV 65. E eu já faço a primeira pergunta. Nesse primeiro bloco, a gente fala sobre a pandemia do novo coronavírus. Na sua visão, o governador Cláudio Castro está combatendo com efetividade a pandemia no Rio de Janeiro? E como você avalia a atuação dos prefeitos do Rio, Eduardo Paes, de Niterói, Axel Grael, e de Maricá, Fabiano Horta? Na minha opinião, Cláudio Castro está fazendo um governo de desastre no Rio de Janeiro. Inclusive, com seu exemplo pessoal, mostrou que não tinha condições de assumir o governo, está assumindo como itinerante, um governo que era o vice-governador, e o Witzel foi afastado, e ele parece que é da mesma laia do governo Witzel, um governo antipovo, um governo negacionista. O decreto que ele abaixou agora foi um decreto que nega todos os critérios do Projeto Nacional de Imunização, do PNI, porque os critérios, primeiro, são os critérios epidemiológicos, não critérios políticos. Ele passa a segurança pública já quase em primeiro lugar para ser imunizado. E pelo critério, primeiro são os trabalhadores da saúde. Tem vários outros setores que são importantes, não que a segurança pública não tenha problema de imunização, que eles têm que sair para fazer a defesa, têm que sair para os bairros, mas também as trabalhadoras que trabalham em supermercados, enfermeiras, médicos, principalmente, são os primeiros que trabalham nos hospitais, os idosos. Então, tudo isso está na frente. É um absurdo. Foi questionado pelo Sindicato dos Médicos, foi questionado por vários especialistas da saúde, esse critério. Tudo indica que foi um critério político, e não um critério que leva em conta o nível de epidemiologia
das pessoas, dos pacientes. Então, isso é um absurdo. E mais absurdo ainda foi o exemplo que ele deu como uma autoridade de fazer uma festa depois que ele abaixa um decreto do isolamento social nesse final de semana prolongado. Ele faz uma festa na casa dele, inclusive levando funcionários do governo do estado. Isso está merecendo uma ação, e mereceu muito forte, a nossa deputada assinou, para o Ministério Público investigar isso, e quem sabe pode até abrir possibilidade do impeachment, também ao nosso vice-governador do estado do Rio de Janeiro. Isso mostra a calamidade que nós estamos vivendo no nosso estado. Então, eu apoiaria o impeachment hoje ao Cláudio Castro. E quanto à sua visão do combate nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e Maricá? Então, isso que foi um sinal muito importante, porque a questão do isolamento social está relacionado com também o auxílio emergencial, liberação de créditos para pequenas e médias empresas, pequenos comerciantes, também um auxílio a eles. Porque aqui no Rio, o trabalho informal é muito grande. A pandemia atingiu mais o estado do Rio de Janeiro, porque nós dependemos muito dos serviços, do turismo, do comércio, é muito forte. E a epidemia atingiu muito forte esse setor da economia. Por isso que aqui nós estamos sofrendo mais. Nós estamos entre os estados com uma proporção maior da epidemia. Hoje nós estamos alcançando, em março, morreu 3.647 vidas perdidas aqui no estado do Rio de Janeiro. No Brasil, já foi 322 mil mortes. Nós podemos chegar logo a 500 mil, meio milhão de mortes em julho em todo o Brasil. E o Rio de Janeiro é um dos que estão no patamar mais elevado, aqui do Sudeste e nível nacional. Então, é preciso isolamento social, totalmente. E alguns municípios têm que ter, sim, a autonomia de ver se há necessidade de lockdown ou não. Isso foi que o Bolsonaro quis interferir, inclusive, na vida dos governadores, querendo interferir nisso. Foi obrigado uma ação grande dos governadores para... E fizeram uma... Foi importante, cerca de 15 governadores, o Flávio Dino, que é um governador hoje do PCdoB, também ajudou a encabeçar esse processo, porque os estados que têm mais condição de ver o nível da pandemia nos seus municípios, né? Então, tem que ter essa autonomia. Por isso que isso é importante. E tem que estar carregado também do auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, que foi anunciado ontem pelo presidente da República, é um auxílio de fome, é um salário de fome. Isso não paga o café da manhã deles, não paga. Então, era preciso manter o auxílio emergencial de R$600. Agora, aqui no Rio, tanto Maricá como Niterói, mesmo a iniciativa que teve aqui o Eduardo Paes, foi muito importante para desbancar o Cláudio Castro, porque ele queria ainda flexibilizar essa questão do isolamento social, seguindo a orientação do Bolsonaro. Foi muito importante a atitude deles. Eu sei que Niterói tem também um auxílio emergencial, isso é importante, porque é preciso garantir a vida, o trabalho, pelo menos a economia básica desses pequenos e médios comerciantes, até também dos trabalhadores da cultura. Por exemplo, essa lei da Aldir Blanc, que a Jandira fez junto com a Benedita, foi muito importante, porque como é que vivem esses artistas nossos que dependiam de públicos para ser apresentado, que vivia disso e sem finanças? Eu vejo também como é que vive esse pessoal ambulante
que precisava ir na praia vender sorvete, vender... E como que eles podem viver se eles vivem desse dinheirinho que eles arrecadam no dia, minha gente? Então, isso é muita gente no Rio de Janeiro, no nosso estado. Então, é preciso pôr a mão no bolso também para enfrentar a questão da pandemia, além das vacinas. Aí é importante ver a iniciativa que tomou Maricá, que tomou Niterói, e mesmo o Eduardo Paes aqui, e a gente pode colocar isso também, o Dória, lá em São Paulo, que tomaram a iniciativa de passar por cima. Então, é possível, mesmo com os problemas gerais do país, estruturais, é possível os municípios tomarem alguma iniciativa anticíclica de apoiar pequenos e médios comerciantes para defender a economia do município e defender o seu povo. E são os Porque o próprios municípios fechamento de que precisam empresas... tomar, né, João? Isso, porque a Os municípios história... precisam tomar essas iniciativas. Passar agora para o Exato. nosso Patrick Monteiro, para ele também fazer sua pergunta. Muito bem, pessoal. Batista, primeiramente é um prazer estar com você, com os colegas e o público que nos acompanha. Batista, o estado do Rio de Janeiro já tem aproximadamente 650 mil casos de Covid-19 e ultrapassou a barreira dos 35 mil óbitos decorrentes dessa doença. Seguindo essa linha que você já tocou, na sua opinião, que outras medidas podem ser tomadas para combater a pandemia no nosso estado? Que sugestões você poderia apresentar para a nossa população? A crise da pandemia, ela está entrelaçada com uma crise estrutural do Rio de Janeiro, econômica, social e política. Veja que nós estamos hoje com um vice-governador que assumiu o posto com afastamento do Witzel e seguido aí de 3 governadores ou mais que foram caçados, inclusive presos. Então, uma situação grave no estado do Rio de Janeiro, muito grave. Então, as medidas, eu estava já colocando nessa primeira pergunta, é garantir o auxílio emergencial aos pequenos, médios, empresários e comerciantes, aos trabalhadores autônomos, é preciso garantir. Aí, Niterói, Maricá mostraram que é possível bancar um auxílio base para esses trabalhadores. Segundo, o primeiro é garantir as vacinas, é acelerar as vacinas, é pressionar, de como que se pode acelerar a aplicação das vacinas, porque é o ciclo. Essa pandemia vai mostrando a sua resiliência muito forte, até de retomar outros ciclos aí importantes do vírus. Os vírus vai se recompondo, e é preciso, então, resolver logo isso, porque isso tem um desdobramento muito grande. É necessário também uma governança. Vocês vejam só, na região metropolitana, se isola a capital do Rio de Janeiro, mas no Rio entra cerca aí de 2 milhões de pessoas para vir trabalhar no Rio. A minha funcionária aqui, que vem limpar meu apartamento de 15 em 15 dias, mora em Magé, não é? Então é isso, porque não tem emprego aí na região metropolitana. Então é necessário uma governança em nível da região metropolitana para fazer o combate de forma ordenada, coordenada aqui na região metropolitana. Isso não está sendo feito em nível nacional. Nós temos um total desgoverno em nível nacional. O Bolsonaro não comandou o combate à pandemia. Por isso que o Brasil hoje é o epicentro da pandemia. O Brasil já dobrou o número de mortes que teve nos Estados Unidos, que tem uma população bem maior, que era o segundo, tem mais de 320 milhões de habitantes. O Brasil é o primeiro, é o epicentro hoje da economia, da pandemia,
E está sendo um perigo para o mundo. Por isso que o Bolsonaro está cada vez mais isolado. Isso está relacionado com a crise política institucional, está relacionado com os 3 comandantes das armas, aí das Forças Armadas, da Defesa, com o afastamento do ministro da Defesa, está relacionado com isso, está relacionado com essa crise que nós estamos vivendo, econômica, social, no nosso país e sanitária. Então, aqui no Rio de Janeiro, os exemplos importantes e positivos é de Maricá e de Niterói. Isso é muito importante, mostra que é possível, quando tem um prefeito que coloca o interesse da população acima dos seus interesses mesquinhos, dos seus interesses fisiológicos, é possível enfrentar os problemas mesmo com essa crise. Com certeza. Bom, Batista, a gente agora encerra o primeiro bloco de perguntas sobre pandemia, vamos trocar de assunto, agora a gente fala sobre economia, e a minha pergunta para você é como a economia da saúde, como você vê a economia da saúde no Rio de Janeiro e como ela pode ajudar o desenvolvimento econômico do nosso estado. Olha, Lucas, eu estava vendo aqui o orçamento que a Assembleia aprovou, né? A Assembleia aprovou um orçamento no Rio de Janeiro para 2021 e já acusa um déficit de 20 bilhões, né? Quais são os setores que vão receber mais o financiamento? Segurança pública, cerca de 11,9 milhões, educação, 8,5 bilhões, transporte, 1,3 bilhões, e meio ambiente, 1,3 bilhões. Claro que a saúde é uma questão federal, mas tem aí o teto de gastos que foi aprovado no governo Temer, um negócio absurdo, porque educação e saúde tinha que ter um maior investimento, né? Porque senão a gente fica enxugando gelo. Certo que a segurança pública é importante, e a segurança também tem relacionamento com o desenvolvimento. Por isso que era preciso um projeto mais integral de desenvolvimento e com planejamento. A gente trabalha o orçamento e deveria já em cima do planejamento. Então, o planejamento, qual que são as questões centrais no ponto de vista do Partido Comunista? É combater as desigualdades sociais e regionais do Rio de Janeiro. E é importante que as desigualdades regionais também estão relacionadas com as desigualdades espaciais. O que quer dizer isso, Lucas? Porque você pode colocar a capital tem melhores condições do que na Baixada, na região metropolitana. Mas na região da capital existem diferenças espaciais. Aqui tem quase 1.400.000 da população de favela, dentro do Rio, dentro da Zona Sul também. Existem várias favelas, então são também diferenças espaciais, que a gente pode colocar no âmbito da diferença regional. Então, essa é uma questão fundamental para o Rio, a gente combater as desigualdades regionais e a desigualdade sociais. Por que isso está relacionado com a saúde? Porque meus amigos, minha amiga Rafaela, companheira de luta, a questão ambiental está muito ligada à questão da saúde. O meu filho fez medicina de saúde, família e comunidade lá em Cuba. Ele estava colocando, é uma questão preventiva. Alguém que mora num ambiente que tem esgoto aberto, alguém que mora num barraco junto com uma família de 5, 10 pessoas dentro de uma favela, como é que vai ter uma saúde digna? Como que nós vamos ter? Então, está tudo relacionado com a saúde. Por isso que enfrentar o problema da saúde no Rio é enfrentar o problema estrutural também do Rio, da questão econômica.
Então, mas tem saídas para isso. Dentro dessas medidas que o Estado pode entrar, de intervenção do Estado. Eu estava vendo, mesmo nos Estados Unidos agora, o Biden anunciar que vai investir mais de $1 trilhão na economia para salvar empresas, sobretudo na infraestrutura. Aqui é o contrário. Aqui no Brasil é quebrar as empresas. Aqui é quebrar o nosso meio ambiente. Aqui o Guedes já falou que está preocupado com os grandes, com os banqueiros, com o rentismo. Então, no Rio, está se construindo um complexo da saúde em Santa Cruz. Isso é importante, viu, gente? Isso é importante porque nós podemos produzir a nossa própria vacina. Isso vai gerar emprego. Quando tem investimento do Estado, você também gera emprego, porque a corda sempre estoura nas costas do povo, da classe trabalhadora, gente. Não é possível a gente viver nessa situação. Falando sobre emprego, que é justamente a próxima pergunta, os números do CAGED apontaram aí um crescimento no número de pessoas desempregadas no estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que esse número ele acaba sendo inflado pela pandemia, mas que já era uma tendência antes mesmo da Covid-19 estourar aqui no país. Na sua opinião, qual é o motivo para que esses números aqui no estado do Rio de Janeiro estejam tão altos? O motivo principal é do governo, é político. Esse é o motivo principal. Agora, nós vemos uma crise estrutural no Rio. Aí, vários estudiosos têm apontado isso para nós, que desde 60, quando o Rio deixou de ser capital, não houve um planejamento para desenvolver o Rio, inclusive o setor industrial. Eu sou paulista, mas já sou carioca de Fluminense, de cultura, não saio mais do Rio, adoro o Rio. E é importante isso, viu, gente? Porque o Rio é muito querido pelo povo brasileiro. Atacar a economia do Rio, fazer com que estão fazendo no Rio, o que fizeram com o Rio, é atacar a identidade do povo brasileiro, da nossa autoestima. Não é? Então, isso, para nós, não podemos deixar acontecer. Então, nós estamos com 1,5 milhão de desempregados. 1,5 milhão. O Brasil o Rio já está atingindo cerca de 17,4% de desempregado. Está acima da média do desemprego no Brasil. E já é um tempo que está acima da média. Porque nós dependemos muito do setor de serviços. O setor de serviços, ele foi bastante atingido também pelo desenvolvimento tecnológico, revolução informacional. Então, o trabalho de home office, o trabalho, a uberização, tudo isso tem que ser regulamentado e tem que ser realmente tratado. Agora, no Rio, nós temos que enfrentar o setor da indústria, por exemplo, o setor de tecnologia de informação, as empresas que abriram novas no Rio de Janeiro foi ligado à tecnologia de informação. Isso é importante, porque a tecnologia de informação, a indústria não precisa de equipamentos pesados. Então, isso é possível ser desenvolvido no Rio. É possível a gente trabalhar o complexo de óleo e gás, a gente produzir derivados de petróleo e gás aqui no Rio de Janeiro, no estado. Nós já tivemos problema do INSS, né, dos royalties, que caiu o valor. Então, a crise está muito forte com a queda do preço do petróleo. Então, atingiu muito grande. Então, nós temos que diversificar mais a economia do Rio, com um complexo também de audiovisual, com um complexo da saúde, com um complexo do turismo, de entretenimento. Isso são setores que podem alavancar a economia do Rio. E a economia do Rio depende muito do trabalho humano. Minha gente, o que produz riqueza é o trabalho. O trabalho ainda continua
a centralidade na reprodução da nossa sociedade. Não é outra coisa. O rentismo, o capital financeiro depende do trabalho. E nós temos aí uma população mais de 50% ociosa, ou muito mais. Tem aí cerca de 40% no mercado informal, que recebe bem menos. Tem um corte muito grande do salário das mulheres e do desemprego das mulheres. É muito menor o salário das mulheres no mesmo trabalho em relação ao trabalho dos homens. E se for ver, na questão racial, há um corte muito grande também das mulheres negras, recebe quase 50% a menos do que os homens, e dos homens negros também. Então, tudo isso são questões, assim, resolvendo, aí é combater a desigualdade social, que tem o corte de gênero, tem o corte racial, de etnia, que a gente, resolvendo esse problema, nós vamos produzir muito mais riqueza. Batista? Isso, Rafaela. Vou aproveitar essa sua deixa aí, falando sobre a questão do terceiro. Você citou algumas em suas falas, né? Algumas questões que vou trazer para o lado da cultura. Eu vou aproveitar essas suas deixas. Você falou sobre o retorno, aí no caso do setor de serviços, né? O quanto ele foi também atingido. Anteriormente, você ainda citou a Lei Aldir Blanc, que não é uma lei, para quem não sabe, não é uma lei de fomento cultural, mas foi uma lei emergencial para atender os trabalhadores da área da cultura, né, os trabalhadores da arte. Você falou também sobre a questão do número de desempregados no nosso país. E aí, trazendo tudo isso para o campo cultural, nós sabemos, né, que a cultura, o setor cultural, ele foi um dos primeiros setores a serem atingidos. E, pelo que foi apresentado até hoje, que praticamente não é nada, vai ser o último setor a se recuperar dessa crise, que já vem acontecendo antes mesmo da pandemia, mas foi agravado, né, pelo Covid aí que está circulando pelo mundo. E a minha pergunta para você é a seguinte: para você, qual é o papel da cultura? Qual o papel que a cultura tem na recuperação do país, seja no campo econômico, seja no campo cultural? Eu vou falar primeiro no campo cultural, Rafaela. A cultura, ela faz parte da construção da identidade nacional, da identidade brasileira. E tem também a cultura uma marca muito grande do corte dos negros, das negras. A cultura popular, o samba, é muito importante, vem, sobretudo, das periferias. E às vezes teve momentos que veio como resistência do povo a uma ofensiva muito grande da cultura norte-americana. Nós sabemos que o imperialismo estadunidense também foi um dos meios de dominação do povo, através da cultura, através das narrativas, da luta ideológica, da luta cultural. Então, a questão da cultura, ela é estratégica para nós no desenvolvimento de uma contra-hegemonia. Isso é fundamental. Por isso que a cultura é um instrumento de transformação social. Então, a gente pega aqui no Rio de Janeiro a riqueza cultural que tem por parte dos cantores, dos artistas, dos sambistas, compositores, no geral, dos trabalhadores em artes plásticas, trabalhadoras, a questão artesanal, é fundamental isso. Então, é claro que investindo nessa capacidade que tem o povo fluminense em relação à cultura, a gente pode gerar empregos e pode também promover o Rio de Janeiro como a capital da cultura em nível nacional. Isso gera emprego, gera renda e também enriquece a alma do povo brasileiro. Batista, mudando um pouquinho de assunto, vamos agora falar do Partido Comunista do Brasil, voltando um pouquinho mais para a política. O PCdoB ele completou 99 anos agora no último dia 25, né? Pode ter a sua legalidade um pouco prejudicada
pela legislação atual que impõe uma cláusula de barreira. Muita gente não sabe o que é essa cláusula de barreira ainda, né? Não entende bem do assunto. O que é essa cláusula de barreira? E como o PCdoB está pensando em poder superar essa cláusula de barreira e manter sua história cada vez mais ativa? Eu vou até fazer uma ponte com a pergunta da Rafaela. Em 22, quando o PCdoB foi fundado, foi a Semana da Arte Moderna. Então, está muito relacionado ao pensamento mais avançado da nossa sociedade, da luta por uma sociedade sem classes. O Partido Comunista, a palavra comunista vem da palavra comunidade, da sociedade dos comuns. Isso nós trabalhamos assim como uma utopia, porque para chegar ao comunismo é o mundo todo, é um trabalho, é uma luta mais mundial. Hoje nós lutamos pelo socialismo, que é uma fase transitória. E mesmo o socialismo, nós também não vemos mais como modelo. O socialismo tem que ser construído de acordo com as características do povo brasileiro, com a cultura do povo brasileiro, com a história do povo brasileiro. Então, isso é importante, através de todas as lutas sociais. Aí entra vários heróis, desde Zumbi. Nós tivemos agora, estamos descomemorando o golpe militar, e várias mulheres, homens, jovens foram assassinados contra a ditadura militar. E o partido sustentou tudo isso por defender a liberdade, por defender a soberania nacional. Nós tivemos muito na história do petróleo é nosso, nós tivemos na luta pelo direito à religião. Foi Jorge Amado, na Constituinte de 46, que defendeu o direito, porque antes queriam transformar o Estado no Estado religioso, defendeu o Estado laico, o direito das religiões de matriz africana que eram perseguidas aqui no Brasil. Foram os comunistas que defenderam o direito ao credo religioso. Agora, existem vários outros mecanismos para restringir a atuação nossa. Uma delas foi essa última reforma política no Congresso, na tentativa de restringir a democracia. Porque uma reforma política democrática tinha que buscar o caminho de uma democracia mais participativa, com consultas populares. Isso é importante. Nós temos várias experiências na América Latina, no Uruguai. Importante, você vai discutir a questão do direito ao aborto, coloca para o povo decidir. Lá foi decidido o direito ao aborto, porque quem manda no corpo da mulher, mulher. Isso é importante. Até em relação à discriminação da maconha, foi aprovado no plebiscito no Uruguai. Então, isso é importante, mostra que é um povo que tem uma cultura política mais desenvolvida. E nós precisamos desenvolver essa cultura no Brasil. Então, uma das formas também de restringir foi essa questão da última mudança eleitoral, fim das coligações. Então, nós, como Partido Comunista, nós não somos um partido igual aos outros. Nós atuamos no conjunto da sociedade. Nós dirigimos a segunda maior central sindical dos trabalhadores, que é a CTB. Eu fui um dos fundadores da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Nós dirigimos e lutamos na UNEGRO, na luta antirracista, na União Brasileira das Mulheres, que a gente, hoje, nós estamos encerrando, esses tempos, encerramos a Conferência Nacional das Mulheres, que defende a luta emancipacionista popular das mulheres, para o empoderamento das mulheres, para a maior participação das mulheres na política, e lutar contra todas as formas de discriminação. Então, nós somos um partido para transformação. Nós não vamos acabar, mas eles querem, de uma certa forma, com a questão de reduzir o número de partidos, eles estabeleceram essa cláusula de barreira, que eles chamam também de cláusula de desempenho.
Nessas últimas eleições foi 1,5%, então teria um processo de 1,5% do eleitorado, dos votos da eleição em cada município, até chegar a 3%, para poder assumir os direitos no Congresso, ao fundo partidário, tempo de televisão, tudo isso. E não teria direito à liderança também na Câmara. Isso é mais calculado em relação à Câmara Federal. E o partido, então, nesse sentido, nós estamos trabalhando contra a cláusula de barreira, ou congelar a cláusula de barreira em 1,5% que foi em 2018, agora 2022 seria 2%, e 2026 seria 2,5%, até chegar a 3% em 2030. Então, isso é a cláusula de barreira, é uma forma de restringir, de forma indiscriminada, os partidos. E nós vamos lutar, e eu acho que tem possibilidade, porque no Congresso hoje, o próprio Centrão tem partidos ali que não conseguem atingir a cláusula de barreira, e outros partidos importantes, como Solidariedade, Cidadania, estão vendo que é preciso alterar essa cláusula de barreira, essas mudanças no Congresso, para poder prevalecer aí a vontade do povo, não é? Então, nós estamos lutando para conseguir o partido de federações. Isso é importante. Eu acho que é possível. A Jandira Fegali, nossa querida, combativa deputada federal aqui do Rio de Janeiro, tem dado essas informações. Nós temos lá o Orlando, na Comissão Eleitoral, na Câmara, que é possível a gente formar uma federação de partidos. Isso vai ser importante, porque 2022 está aí, 2022 vai estar colocado questões fundamentais para o povo brasileiro, que é a necessidade de mudança de rumo da nossa política do país e também garantir a institucionalidade de um partido histórico, lutador, historicamente, pela liberdade, pela soberania nacional e pela democracia no nosso país. Batista, surfando na onda do extremismo que tomou o país em 2018, o Rio de Janeiro elegeu Wilson Witzel como seu governador e depois acabou sendo afastado do cargo, dando lugar ao Cláudio Castro. Diante desse cenário, no qual tivemos, por exemplo, o Bolsodória em São Paulo, que já nem existe mais, nesse tempo de ambiente extremamente conservador, o socialismo ainda é o caminho? De que forma pode ser? Olha, essas questões que você levantou são questões muito importantes, Patrick, porque a questão do socialismo é uma questão, é uma necessidade histórica do povo. O que está em crise hoje não é o socialismo. O que está em crise sistêmica e que está mostrando até sua senilidade é o capitalismo. O capitalismo financeiro e sobre o sistema neoliberal ou ultraliberal está mostrando que é incapaz de resolver os problemas da humanidade. Dentro da lógica capitalista, da lógica concorrencial capitalista, que é intrínseca ao sistema, está levando à concentração cada vez mais de renda. Hoje, 1% concentra a riqueza da população mundial, 1%. Aqui no Brasil, 5 famílias concentram a riqueza de mais de 50% da população. Vamos falar na nossa população de 210 milhões, 5 famílias concentram a riqueza igual a mais de 100 milhões de habitantes aqui. E nós estamos vendo essa situação de fome, de miséria, de aumento de populações na rua. A pandemia acelerou essas contradições
do sistema capitalista em nível mundial. Enquanto isso, os países que hoje reivindicam a construção do socialismo, como a China, como o Vietnã, como Cuba, estão superando os problemas. A China vai ter um crescimento do PIB maior do que a média mundial, mesmo com a pandemia. A China hoje controla a ciência e tecnologia de ponta, que é a 5ª geração. A China está construindo a Rota da Seda, que vai ligar via o transporte ferroviário 3 continentes, África, Europa e Oriente, a China. Vejam só, enquanto o capitalismo tenta construir muros, a China está ligando 3 continentes com via ferroviária e trem-bala. Então, e Cuba é que está controlando já todo o ciclo da vacina. Vai ser o primeiro país a produzir vacina própria. Cuba, em termos da saúde, das questões mais básicas, da educação, é um dos países que tem o maior índice de desenvolvimento humano. O Vietnã, que está construindo, também reivindica a construção do socialismo, e tem cerca de 90 milhões de habitantes, faz fronteira com a China. A China que nasceu ali, que surgiu o Covid. Eles cercaram, eles controlaram, tiveram um comando nacional de imunização e sabe quanto, há 20 dias atrás, teve de óbitos de Covid no Vietnã? Vocês sabem? 40 pessoas, cerca de 40 pessoas que morreram só. Aqui no Brasil, nós estamos ultrapassando a 340 mil pessoas que morreram já de Covid. Então, o socialismo está mostrando que é um caminho mais avançado. Agora, o povo não sabe o que é o socialismo. Por isso que a gente tem que ter a criatividade. Política é ciência e arte. Nós precisamos construir uma nova correlação de forças no país. E a luta pelo socialismo no Brasil passa pela defesa de um projeto nacional de desenvolvimento para fazer as reformas estruturais da educação, garantir educação pública, gratuita, de qualidade. Eu estou vendo aqui o Instituto Darcy Ribeiro, isso é fundamental, fundação, de um grande exemplo que é possível a gente democratizar a educação, que esse sim é um ponto importante para o desenvolvimento. É a questão da saúde, é a questão da cultura. Então, o socialismo é uma sociedade mais avançada, mas é necessário construir uma nova correlação de forças no país e também disputar as narrativas, a luta ideológica, cultural, para construir uma nova maioria. Eu não tenho dúvida que qualquer saída hoje, com a crise estrutural do sistema capitalista, a alternativa para os povos é o socialismo, que a gente tem que construir de acordo com cada história, com cada condições concreta, cultural de cada país. Batista, vamos lá. Você falou sobre questões aí bem importantes, né, que nos remetem a um período complicado da nossa história. Aliás, o Brasil passa por tantos períodos complicados na história, né? Mas em 1964 o Brasil passou por um desses que eu acho que foi um dos piores. E que hoje, através aqui da nossa conversa, desse já que nós estamos tendo, você até citou sobre a questão do regime militar, né? O golpe de 1964. E apesar de hoje ser 1º de abril, a gente não pode deixar que isso se passe a limpo, como se fosse uma brincadeira, uma mentira que muitos querem pregar, né? E uma fala que você fez agora, recentemente, me chamou a atenção, que você disse que as pessoas, o povo não sabe o que é o socialismo. E alguns, eu acho que não chegam a não entender o que foi o militarismo no nosso país, o que foi o golpe, porque talvez estavam tão presos em uma outra realidade que não sentiram. Mas a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que pessoas sumiram, desapareceram, pessoas sofreram com a ditadura. A democracia não pode passar por isso de novo, não pode sofrer esse golpe novamente.
E a minha pergunta, né, é para você o seguinte: você teve, né, uma intensa participação política nas fábricas, né? Uma atividade bem participativa. Uma delas foi na Volks, né, que recentemente reconheceu que que participou, né, da ditadura, que ela compactou com esse golpe, né? E aproveitando que hoje é 1º de abril, né, um dia após o golpe, digamos assim, que as pessoas naquela época devem ter amanhecido, acordado com a cabeça fervendo. A minha pergunta é o seguinte: qual foi a sua participação nesse período? Né? Qual foi a sua atuação durante essa época? Legal, Rafael. Né? Você, como uma pessoa com atividade política, nos conte um pouco também, né? Não, legal. Essa pergunta tem muito a ver com a pergunta anterior. Por que o golpe militar, né? O Jean Goulart estava querendo fazer a reforma de base, que eu falei que é das reformas estruturais. O socialismo tem que socializar a riqueza, o Brasil tem que desenvolver as forças produtivas, por isso tem que passar pelas reformas de base, reforma agrária, para criar agroindústria no campo, as cooperativas, desenvolver, não ficar só dependendo do grande agronegócio exportador. Agora eu tenho... O presidente do IPEA falou que o Brasil tinha que só produzir commodities. Então, a gente virar um país exportador de produtos primários, novamente. Isso é um absurdo. Esse é o governo Bolsonaro, é um atraso. Nós temos que avançar na indústria, na produção industrial, porque isso é que produz riqueza. E o serviço está muito relacionado com a indústria. E com a 3ª ou 4ª revolução informacional, está crescendo cada vez mais o setor de serviços, e é importante, então, para a gente construir isso. Então, estava em curso no Brasil um novo projeto de nação, mas a luta de classes ela é brava, ela se dá em vários níveis, né? E o golpe foi fruto da luta de classes, e, sobretudo, bancado pelo imperialismo estadunidense. Por isso que essa questão nacional é muito cara para nós, que entrelaça com a questão democrática. Nós temos que travar a luta anti-imperialista, porque os Estados Unidos sempre vai querer deixar a gente, não só o Brasil, como toda a América Latina, como a sua colônia, ou neocolonialismo, como nós estamos falando agora. Então, o golpe militar foi para interromper um projeto importante de retomar, de avanço do desenvolvimento do Brasil, com as reformas de base que vinha aí no governo Jean Goulart. E o golpe foi para isso, foi contra o povo, contra a democracia, contra a soberania nacional. E caiu sobre aqueles que mais lutavam contra o imperialismo e por uma nova ordem social no nosso país, a luta pelo socialismo. Por isso, nós fomos os mais perseguidos. Eu comecei a trabalhar em 74, na General Electric, uma fábrica de locomotiva. Você sabe como que foi a primeira forma de luta que eu fiz dentro da GE, para tirar um chefe lá, que era Carrasco, foi um abaixo-assinado redondo, que um assinava de um lado e de outro, para não mostrar quem era o encabeçador do abaixo-assinado. E mandamos por correio para o chefe do departamento pessoal para retirar o encarregado. Então, a gente tinha essas formas de luta para enfrentar a ditadura. Quando chegou essa carta no departamento pessoal, a gente viu lá de baixo, onde a gente estava nas máquinas, a chefia ficava em cima, para eles terem uma visão mais geral do setor. Começou aquela correria, nós falamos, chegou a carta lá, mas ninguém entregou. Ninguém entregou, quem encabeçou o abaixo-assinado, e passou um mês, eles tiraram o encarregado, e nós conquistamos uma vitória importante. Fomos tudo na padaria, na frente da fábrica, comemorar. Então, esse era um trabalho que a gente fazia contra a ditadura dentro da empresa. E ali eu organizei também o partido dentro da empresa. Mas depois eu fui
fui deslocado, casei, a minha companheira morava em São Paulo, então propuseram eu trabalhar em São Bernardo. Aí eu consegui entrar na Volkswagen. A Volkswagen tinha 42 mil trabalhadores. Eu entrei no final de 77. Em 78, teve a greve na Scania, que Lula resolveu encabeçar a luta em defesa dos trabalhadores e também contra a ditadura e contra a superexploração das multinacionais, não contra as fábricas, contra a superexploração que tinha dentro das empresas. Porque foi muito ruim o fechamento da Ford agora, e vai fechar também outras empresas importantes, a Mercedes, que eu trabalhei também. É ruim. Essas empresas têm que vir para cá, porque gera emprego, gera riqueza. O que precisa é o Estado controlar a remessa de lucro, transferir tecnologias para o Brasil. Isso é importante, a gente atrair esses setores para o Brasil. O que está acontecendo no Brasil hoje é um processo de desindustrialização. Isso não pode acontecer. Nós não podemos transformar num país exportador só de commodities. Bom, mas naquele momento, a gente desenvolveu várias lutas e eu fui demitido por ser perseguido. Eles detectaram quem eu era, eu comecei a falar em assembleia, mas até então a gente não tinha conhecimento realmente o que tinha acontecido na Volks. Foi com a Comissão da Verdade. Você vê como é importante já um governo democrático, o governo Lula e Dilma, que foi feito na Comissão da Verdade, e com vários depoimentos. Eu tive mesmo um camarada que veio para o partido, que atuou na Volks em 74, e foi preso dentro da Volks, saiu algemado de dentro da Volks diretamente para o DOPS. Então, a Volks tinha uma relação diretamente com o golpe militar. Por isso que é correto mesmo colocar que o golpe foi civil-militar. O golpe, minha gente, foi apoiado naquela época pela OAB. O Felipe Santa Cruz fez uma bela de uma entrevista esses dias, antes de ontem, que falou isso. Foi apoiado pela igreja. Então, o golpe tem apoio por vários civis. Foi um golpe civil-militar. E a Volks, então, tinha ligação diretamente com o aparelho repressivo do governo militar. Eu mesmo tenho aqui, eu não sabia, e na Comissão da Verdade, eu fui pedir o meu relatório para a BIM, que antes era SNI, aí eles mandaram essa lista aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, tá vendo? Essa lista aqui, o meu é o segundo nome. Mandaram com o endereço da gente, para o DOPS se pegar a gente. E eles chegaram a entrar dentro da minha casa, no final de semana que a gente saiu, eu cheguei, estava tudo revirado para atrás de material que eles chamavam de subversivo. Então, teve vários companheiros que saíram presos, perseguidos, pela ação política, sem direito de liberdade partidária. A Volks se miscuiu com isso. Agora, por surpresa nossa, a Volks reconheceu, acho que foi um movimento muito grande e democrático na Alemanha, porque a Alemanha está fazendo um esforço muito grande de limpar sua história do nazismo, do fascismo levado por Hitler, e a Volks reconheceu que perseguiu mesmo os trabalhadores dentro da empresa. E nós fizemos uma associação que chama Henri Plage. Henri Plage foi um imigrante que trabalhou na Volks, que foi preso, era ligado ao Partido Comunista, ao Partidão na época, foi preso, foi torturado e foi morto dentro dos cárceres da prisão do DOPS. Depois foi preso também um ex-camarada nosso, que filiou ao partido, eu consegui a filiação dele,
mas ele morreu há pouco tempo também, mas ele foi preso e saiu algemado de dentro da Volks. E agora o Ministério Público Federal reconheceu a perseguição dentro da Volks. Isso para nós, nessa data da descomemoração do golpe civil-militar, ter uma conquista dessa dos trabalhadores da Volks, que são os vitimados da ditadura, é um alento muito grande, porque pode abrir referência para outros trabalhadores de outras empresas que foram perseguidos e que tiveram seus familiares mortos na ditadura militar. Então, foi muito importante isso para nós. Por isso que ditadura nunca mais. O golpe que teve na Dilma foi um golpe também contra a classe trabalhadora. Foi um golpe também contra o povo. Foi um golpe contra o Brasil. E o resultado que nós estamos vendo hoje é aí o Bolsonaro. Por isso que eu trabalho que um dos grandes prejuízos também da economia no nosso país foi a Operação Lava Jato. O Bolsonaro tem digitais da Lava Jato. O Moro trabalhou para o golpe militar. E foi provado que o Moro tinha relação com instrumentos de inteligência dos Estados Unidos. Isso não é visão conspirativa. Isso foi comprovado pela Intercept, pelos outros canais de jornalismo, comprovado que o Bolsonaro foi municiado e também foi municiado para manter o país como uma neocolônia deles. Então, nós temos que descomemorar esse golpe civil-militar, temos que levantar bem alto a bandeira da democracia. Eu não tenho dúvida que a questão central hoje para o povo brasileiro, inclusive aqui no Rio de Janeiro, minha gente, aqui que brotou, que chocou aqui o ovo do fascismo, do bolsonarismo, o ovo da serpente. E é aqui que a gente vai ter que esmagar esse ovo da serpente. Por isso é importante construir uma frente ampla aqui no Rio de Janeiro, uma frente de centro-esquerda, que vai desde Eduardo Paes até o Freixo. O Freixo tem jogado um papel importante para a gente unir as forças aqui para mudar o rumo político também do nosso Estado e derrotar o bolsonarismo aqui no Estado do Rio de Janeiro. Com certeza, nesse 1º de abril, lembrado que foi a ditadura desconstruir essa imagem de algo que pode ter sido, que de fato não foi bom para o país, é sempre importante, a gente precisa sempre relembrar para que casos como esse nunca mais voltem a acontecer no nosso país. Batista, a gente chega ao final, mas eu vou deixar o microfone aberto para você trazer suas considerações finais, passar uma palavra do PCdoB para o nosso estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que o Rio de Janeiro não merecia isso que está passando. O nosso estado é um estado que tem um povo maravilhoso, povo fluminense. Em todas as regiões. Alguns setores estão desenvolvendo mais, pega o Centro-Sul Fluminense, onde tem setor automotivo, Volta Redonda, CSN, em Porto Real, que tem a Peugeot, em Resende, que tem a Volks. Aqui no Rio, pode se desenvolver a tecnologia de informação, esses complexos que a gente pode trabalhar, complexo da saúde, complexo de audiovisual, da cultura, entretenimento, esporte. Aqui no Rio nós temos potencial muito grande. E a fonte de riqueza é o povo fluminense, é o trabalho. Por isso que nós teremos que gerar emprego e renda para esse povo.
porque com isso é que o Rio vai se desenvolver. No orçamento tem que entrar o elemento povo, o trabalho do Fluminense, que é o trabalho que dá autoestima para qualquer pessoa, homens e mulheres. É que daí que produz o bem-estar das famílias. Nós somos muito a favor das famílias. Quem está contra as famílias é esse bolsonarismo que vai degenerando, que vai degradando, que vai esgarçando a nossa sociedade. Por isso que a gente precisa defender o povo fluminense, defender o povo brasileiro, e a gente tem que carregar de esperança. Hoje, o verbo que a gente tem que conjugar mais, para mim, são 2 verbos. Um é esperançar, esperançar, esperançar. E outro é lutar, lutar e lutar. É isso que nós precisamos fazer para abrir perspectivas para melhores dias para o nosso povo. Bom, esse foi o Rio no Debate, uma iniciativa da TV 65. Agradeço a João Batista Lemos, presidente do Comitê Estadual do PCdoB no Rio de Janeiro, e também a presença dos meus amigos Alex Viana, Patrick Monteiro e Rafaela Lima. A gente volta na próxima oportunidade e, desde já, agradeço e te convido para o próximo programa.